eu tinha dito, antes de entrarmos no intervalo do almoço, que clarearíamos alguns conceitos. Simplesmente colocaríamos algumas balizas neste conceito para saber de que estamos falando, né? Porque estamos falando permanentemente de termos e nem sempre podemos conceitualizá-los ou preencherlos de um conteúdo o suficientemente apropriado, mas também o suficientemente amplo como para poder retratar a dinâmica de nosso viver, como para poder realmente ser identificados no cotidiano de nossa vida. Então, vamos primeiro pelo termo, não é certo, agressividade. É um termo que vem do latim ad-gred. Ad-gred significa simplesmente ir em frente, dirigir-se para frente. É um termo com o qual se dá continente a toda a atividade de um ser vivo que tenha, logicamente, não é certo, o impulso duplo de se apropriar de alimento, de ir em busca da fonte de alimento e, logicamente, de fugir quando ele se pode tornar fonte de alimento de outros. Esse mecanismo duplo está simplesmente presente em qualquer ser vivo. Todo ser vivo, para dar conta de sua perenidade, não é certo? Para dar conta de sua sobrevivência, precisa da atividade, da vitalidade que lhe proporciona a agressividade. Não toda apropriação de alimento acontece de maneira violenta. Entretanto, há algumas apropriações de alimento que de fato acontecem de maneira violenta. Agressividade, então, é o dispositivo que os organismos vivos têm biologicamente para se sustentar e para persistir na vida. Violência vem de outro termo latino, vem do termo violare. E violare significa justamente violar, quebrar compromissos ou quebrar direitos. Por favor, a violência não é um direito. A violência é violação de direitos. Quebrar pactos que existem tacitamente estabelecidos na sociedade ou ainda que existem legalmente estabelecidos na sociedade, comprometendo o princípio da reciprocidade, da qual nos falava o professor Román hoje de manhã. A reciprocidade que permite, por sua vez, a sustentabilidade. Quando quebro essa reciprocidade, simplesmente estou violando direitos. O outro não sabe a que ater-se. O outro que fica desmembrado na sua relação, fica quebrado, pendurado na sua relação. Isso é violência e, consequentemente, toda violência está acarretando uma intencionalidade de magoar, menosprezar, inferiorizar, humilhar, oprimir, provocar dor e infligir sofrimento. Essa dor ou sofrimento pode ser de ordem física, que é essa violência direta, que já vamos ver daqui a pouco, pode ser de ordem psicológica, pode ser, não é certo, de ordem até espiritual. Mas sempre tem por motivo provocar alguma expressão de sofrimento, de penalidade. Assertividade. Assertivo, de assertive, significa ter a capacidade de fazer afirmações,
ter a capacidade de externar aquilo no qual se acredita, aquilo que constitui o universo de convicções da pessoa, aquilo, não é certo, que se entende como verdadeiro, válido, ainda o que se entende como inválido, falso e prejudicial. Mas poder ter a capacidade de a afirmação. Via de regra, nós confundimos uma pessoa agressiva ou ainda uma pessoa violenta com uma pessoa assertiva. Poner limites, por limites em uma situação, de maneira alguma, não é certo, podemos confundir com opressão, a não ser que seja um limite injustamente atribuído. Via de regra, colocar o limite é próprio de uma assertividade, que por sua vez temos que distingui-la, não é certo, da não violência, que é o compromisso interno que se tem em que meu modo de ser e estar no mundo provoquem o mínimo sofrimento, inquietação, aflição, amedrontamento possível. O compromisso com a não violência é muito mais de teor filosófico, é muito mais de teor espiritual. Nós vamos ver muitas tradições espirituais que têm como princípio rector da vida a não violência, mas é justamente essa motivação interna que se tem de poder estar no mundo numa presença minimamente cordial, amigável, confiante, que possa criar espaços de receptividade para o outro. E não se pode confundir não violência com passividade, que é a incapacidade de fazer afirmações, a incapacidade de externar posições, a incapacidade de correr riscos que todo posicionamento provoca. Logicamente, num posicionamento vamos a ter aqueles que vão na anuência e vão ao encontro de aquilo que estamos sustentando, e vamos a ter outros que simplesmente se vão a sentir contrariados, se vão a sentir ofendidos até com nossas posições. É absolutamente natural isso. E não podemos confundir essa natural divergência de apreciações sobre um fato com necessariamente um confronto que leve à violência. Essa é outra questão que não é o caso agora, não é certo, de tratar, não temos tempo, infelizmente, para tratar, mas do mesmo modo que nós temos que desnaturalizar a violência, nós temos que naturalizar o conflito. Porque o conflito é a legitimação de abordagens diferentes para uma situação dada. E dentro de um contexto democrático de relações, dentro de um sistema em que as relações se aprovam mutuamente em um patamar democrático, a diversidade de enfoques, de opiniões, de valores, de apreciações, é absolutamente necessário. Nós temos que abrir esse espaço. A gente toma o conflito como algo demeritório, não? Aliás, a gente procura esconder conflitos. A gente acredita que o conflito macula uma família, macula uma instituição, macula uma escola. Eu dou aula em muitas escolas de regiões distantes aqui de São Paulo, e às vezes o primeiro encontro que se tem nessas escolas é com o coordenador pedagógico, com o diretor, a diretora. E quando nessa recepção que me fazem, o primeiro que dizem, aqui não há conflitos, eu começo a suar. Eu começo literalmente a tremer por dentro. Porque quer dizer que há um trabalho imenso para ser feito. O conflito é inerente à vida. O conflito é inerente à relação.
o que temos que aprender, o que temos de algum modo que nos habilitar, é a conduzir os conflitos e resolverlos, encaminhá-los, não pelo uso da força ou do poder, não pela vertiente autoritária que estávamos vendo faz pouco tempo, não é certo, nos patriarcados, mas simplesmente através do diálogo, na possibilidade de um território comum onde as partes se encontrem, ou ainda a possibilidade de que as partes, cada uma transite por seu caminho, sem necessidade de se menosprezar, sem necessidade de se criticar mutuamente, sem necessidade de se desqualificar mutuamente. E sempre que num conflito se parta para a desqualificação de uma das partes, vocês já sabem perfeitamente que esse conflito deixou de ser conflito para tornar-se, não é certo, um confronto. Em el que não há mais argumentação possível, não se tem mais recurso do argumento, ou seja, do poder da palavra, e se passa a atacar a pessoa como pessoa. E não a ideia ou posição que sustenta a pessoa. Isto é tão importante se a gente pudesse trabalhá-lo e dimensioná-lo no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, quando muitas vezes a gente ouve essa desqualificação, essa condição demeritória de uma das partes para a outra, seja em estado loquaz de falar, seja em estado irônico de falar, porque cuidado que a ironia também pode envolver uma profunda violência, uma profunda violência. E aproveito a oportunidade, porque eu nunca perco a oportunidade, al menos quando ela se manifiesta através de um microfone ou através de um auditório, de necessário revisitar os entretenimentos construídos a partir das pegadinhas. Através das pegadinhas, através, não é certo, da desqualificação literal de uma outra pessoa em um acto que beira o ridículo e esse ridículo tornar-se fonte de entretenimento da gente. Por favor, isso tem uma raiz extremamente perversa. Extremamente perversa. Então, não é porque estejam pululando nos programas de entretenimento que a gente pode legitimar uma ação na qual alguém está sendo humilhado ou ridicularizado, seja por alguma condição de ordem física, seja por alguma condição de ordem comportamental, seja, não é certo, por um acto falho que tenha acontecido em um momento determinado de sua vida. Está claro, consigue estar claro dentro de vocês isto? Conseguimos mapear, conseguimos construir, por assim dizer, as linhas dos continentes de cada termo? Podemos avançar, nos sentimos confortáveis para avançar? Por favor, tenha bondade. Segundo Gandhi, violência, tudo aquilo, tudo, absolutamente tudo, aquilo que impede o desenvolvimento e a busca do pleno potencial humano. Tudo. Seja esse mote que às vezes colocamos, aspas, carinhosamente a nossos filhos, carinhosamente a nossos alunos, esse nome, não é certo? Gordinha, fofinho. E que termina fixando uma autoimagem, que termina consolidando uma autoimagem, que depois configura problemas de ordem emocional, problemas, não é certo, de ordem psicológico e, desde já, não é certo, comportamental. O que hoje estamos chamando de bullying, infelizmente está utilizando o nome estrangeiro, não é outra coisa de algo que compromete a busca do desenvolvimento pleno, a fixação, aquilo que também o professor Roman
colocou com tanta clareza, quando a gente radicaliza e rotula. Então, a pessoa não é, por exemplo, um transgressor na sua totalidade através de uma... Mas a gente rotula, é como se estivéssemos colocando um rótulo em um vidro. Passa a ser única e exclusivamente isso. Passa a ser única e exclusivamente, por exemplo, um mentiroso. Você é um mentiroso. Não, a pessoa falou uma mentira. Ou a pessoa pode ter o hábito comportamental, a fraqueza comportamental de buscar na mentira uma maneira de ser reconhecido, não é certo, ou admirado. Pode existir isso. Isso não me permite a mim simplesmente apagar qualquer outro traço estrutural, caracterológico dessa pessoa e deixá-lo sozinho, generalizado na abstração mentiroso. Então, nessas relações também a gente, através da fala, através da comunicação, estabelecemos fatores comprometedores disto. Posso, na minha relação familiar, na minha relação profissional, se é que tenho alunos, sem sombra de dúvida, assinalar um comportamento que não é cabível ou que termina sendo prejudicial para a própria pessoa. Isso não me permite reduzi-lo a esse comportamento que estou assinalando. E aqui vamos a ver muito rapidamente, por favor, um centro interamericano de informações, não é certo, de investigações sobre a violência, nos fala minimamente de 5 violências. Aquela macro, aquela escandalosa, que se torna na violência coletiva das guerras, legitimadas, sem sombra de dúvida, não é certo? A gente otorga, quando digo a gente, digo nós cidadãos, otorgamos ao Estado o direito do uso da violência. Nós damos ao Estado esse tipo de direito. En este tipo, ¿no es cierto?, de sociedades, eso no significa que en un futuro tenga que continuar siendo así. Esa violencia, ¿no es cierto?, descancarada, que sabemos que no afecta apenas a las personas que están no front, no afecta apenas a aquellos que se están degladiando con armas, mas sin sombra de dúvida afecta como mínimo, dicen los estudiosos, 5 pessoas mais. Pai, a mãe, os possíveis irmãos, se essa pessoa está casada, obviamente o consorte, se essa pessoa tem filhos, desde já, não é certo, seus filhos. Então, não se estão degladiando somente os combatientes que numericamente catalogamos nas tropas. Também se estão degladiando aqueles outros que esses combatientes deixaram em casa e que obviamente vivem a agonia da espera por notícias todos os dias. Muito importante, por favor, sempre lembrar da abominação moral que constitui a guerra. A abominação moral que constitui a guerra. Violência institucional ou estatal, a armamentista e aquela que de algum modo também faz uso de todo o seu arsenal de opressão ou de contenção, quando existem manifestações não legitimadas ou instituídas pelas normas estabelecidas no momento. A violência é estrutural, aquela que nós sabemos muito bem, permite que em regiões, por exemplo, como Parelheiros, não tenhamos teatro, não tenhamos cinema, não tenhamos espaços, não é certo, para que orquestras ou expressões de dança, corpos de dança possam se apresentar. Simplesmente está despossuído, desequipado de mínimo de condições que vão ao encontro do desenvolvimento das pessoas. Por favor, cultura, não é diletantismo. Cultura, acesso a uma peça de teatro, acesso a um concerto, não é um acessório. É algo constituinte e estruturante da nossa identidade.
Não esqueçamos que a Grécia clássica, que ainda nos maravilha, com pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platão, todas as escolas dos estoicos, ainda nos maravilham. Ainda se continuam fazendo edições e continuam fazendo-se tese de mestrado e de doutorado, interpretando este ou aquele autor, ou ainda esta ou aquela obra desses autores. Essa Grécia clássica, como se construiu? Através da dramaturgia, minha gente. Foram as tragédias gregas que permitiram ao grego dimensionar sua própria vida e dimensionar sua própria existência como participante de uma polis. Polis, cidade, aquilo que vai dar origem à palavra política. O grego se cultivou no teatro. Era no teatro que aprendia a respeito de si, que aprendia a respeito dos outros, que aprendia a respeito de política, como gerir as ações dentro do núcleo, não é certo, familiar. Como gerir as necessidades diferenciadas entre as gerações, um avô e um netinho, como gerir os espaços com necessidades tão, às vezes, divergentes. É aí que se aprendia economia, outro termo lastimavelmente desviado, lar. Nomos, maneira, norma, modo de administrar o lar, para fazer dele minimamente um espaço seguro e confiável, onde cada possa desenvolver-se e oferecer seu talento e sua singularidade. Violência estrutural, quando a própria organização estatal, quando os próprios estabelecimentos, equipamentos sociais não dão minimamente uma condição de oportunidades iguais para seus cidadãos. Ainda a violência cultural, da qual o machismo, os preconceitos continuam sendo reproduzidos. Eu nunca vou esquecer, e eu conto isto com extrema dor, com extremo sofrimento. Me criei dentro de um lar culto, relativamente culto, de classe média na Argentina, em Buenos Aires, e eu me lembro perfeitamente que sempre antes de sair de casa para a escola ou para o que for, era advertida por meus pais: cuidado com os ciganos. Havia uma comunidade cigana que sempre estava perambulando pelas ruas de Buenos Aires. Cuidado com os ciganos. E obviamente isso é fruto de um preconceito que obviamente não era deles, mas que também era do pai deles. No caso, minha mãe era búlgara. Em Bulgária e em Romênia é onde se instalaram as populações majoritariamente ciganas do mundo. Então tudo isto se repete e vai constituindo este caldo corrosivo, este caldo, não é certo, nocivo da violência. Não conseguimos encontrar o agente. E por isso estas são muito mais perigosas do que esta. Estas são as violências invisíveis. Falando de violência invisível, vocês lembrarão seguramente aquela experiência magistral de um estudante de psicologia social na USP, que quando foi pedido por seus professores que por favor fizessem uma tesis de fim de curso, de mestrado, não me lembro bem, que fosse algo original, que por favor não fosse outra vez Vygotsky, Piaget, Freud, Adler, não porque sejam, por favor, desprezíveis, não porque sejam autores não relevantes, mas este professor queria algo mais novo, algo mais original. Que é o que fez um deles? Lembram? Se vestiu de gari. O uniforme de gari
na USP es cor laranja, lembram? Saíam nas páginas inteiras, fez uma tese de doutoramento belíssima, depois mais tarde sobre o mesmo tema, que ele chamou invisibilidade social. Para aqueles que não conhecem o caso, vou contar muito rapidamente. Ele se vestiu de gari e começou a passar a vassoura justo em frente da saída da faculdade de psicologia, não? Para ver o que acontecia no horário em que terminavam as aulas, os colegas dele e os professores dele. E ele passava a vassoura. Logicamente que os garis verdadeiros desconfiaram no primeiro momento porque varria muito mal. Desconfiaram no primeiro, mas não importa. Ele passava a vassoura, esteve 6 meses, diariamente, trabalhando na mesma área onde seus colegas de estudo, não é certo, se tinham formado com ele, onde os professores ministravam as aulas que ele tinha recebido. Nunca foi reconhecido. Nunca foi reconhecido. É mais, ele diz que podia contar com os dedos das mãos as vezes que tinha recebido de alguém um bom dia ou boa tarde. E aí passou a chamar a isso de invisibilidade social. Há pessoas, têm profissões, tem estados físicos de pessoas que as tornam invisíveis socialmente. E isso é o mais difícil de trabalhar e de combater. No caso, a violência doméstica era uma violência invisível até 3 décadas atrás. 3 décadas atrás, ninguém falava de violência doméstica. Simplesmente porque nem sequer se a considerava violência. Se a considerava um modo natural, entre as aspas que nos colocou o professor Román, natural de agir e se comportar, no cierto, entre as pessoas. Quando começamos a dar visibilidade, penso eu que é quando a consciência, a doutora Amélia estava falando disso, quando a consciência começa a estar madura para processar essas novas variáveis. Então, ainda que seja extremamente doloroso tudo isto, ainda que seja penoso trabalhar, não é certo, nestes conceitos, também tem sua parte luminosa. Estamos enxergando, gente. A partir do momento que a gente enxerga, a gente pode mudar. A partir do momento em que se torna patente, a gente pode transformar. Se não enxergamos, não se sabe para que rumo ir. A partir do momento que enxergamos e percebimos as consequências desastrosas de nossos próprios comportamentos, eu adquiro o poder de, obviamente, capacitando-me, encaminhar meu potencial de vida, meu talento de vida em outra direção mais favorável, mais edificante, mais construtiva, mais humana. É nesse humano que estamos construindo todos, alavancando um no outro o melhor que cada um tem. Por favor, se podemos ver a próxima. Nesta declaração, nós já percebimos hoje de manhã, e para mim com profunda alegria, e para o professor Román também, porque comentamos isso. Hoje já percebimos, não é certo, de manhã, que aqui está faltando alguma coisa. Esta é uma declaração, vejam que é muito recente, 1993, muito recente. E a colega já nos fala que impedem o pleno avanço das mulheres, dos homens e de toda a sociedade. Conseguimos perceber?
passou muito pouco tempo, mas já estamos sentindo que aqui está faltando algo. Estamos começando a perceber que o processo da vitimização não é unilateral. Estamos começando a perceber que o processo de vitimização está sendo de ambos os lados. Mutuamente nos estamos machucando. Seja pela minha omissão na ação, ou seja pela minha omissão na minha assertividade, na minha capacidade de afirmar meus direitos, sem necessidade de violentar o outro nessa afirmação, ou desqualificar o outro nessa afirmação. E nessa percepção, vamos literalmente ampliando o repertório. Por favor, podemos ver, ¿no es cierto? A próxima, violência física, emocional, sexual na vida intrafamiliar. De fato, existe uma assimetria e abuso de força e poder. Uma assimetria. Não estamos falando, ¿no es cierto?, necessariamente de gênero. ¿En que gênero? Asimetria de força e poder entre os membros de um núcleo familiar. Modelo familiar patriarcal onde há algozes e vítimas que interagem, corrompendo-se mutuamente e perpetuando o ciclo opressão-exploração. Estávamos falando também durante o almoço com o senhor, não é certo, Lídio, do Instituto Avon, de como as violências não terminam no acto em que elas acontecem. Como elas terminam reverberando em outro universo de comportamentos em que ambas as partes se corroem em sua dignidade. Via de regra, quando existe um abuso sexual dentro do lar, o abusador comina a sua vítima ao silêncio, obriga a sua vítima ao silêncio. Muitas vezes essa obrigação ou é por uma ameaça declarada, se você dizer algo, não é certo, eu quebro tua perna, ou ainda por uma compra por sedução de um objeto oferecido. Se você não dizer nada, eu vou comprar aquele perfume que você estava querendo, ou vou dar agora no Natal a bicicleta que você me assinalou outro dia no supermercado. E entendemos que isso é de uma perversidade em que todas as partes se corrompem. Ainda mais se uma das partes eis uma criança, eis, não é certo, uma pessoa jovem. Já se vai aprendendo de algum modo, já se vai assimilando quais são as regras do jogo para adquirir-se ou para conquistar-se, seja um objeto, seja uma posição, seja, não é certo, uma companhia. Isto é extremamente importante e disto não se fala. Ainda não se fala. Se pensa que o abuso é já de por si o acto repreensível e o acto, não é certo, que merece e necessita uma reparação. Não. Não é só o acto. É todo o que termina mediando o acto. Todas as consequências lastimáveis que não se enxergam, que não se veem, que não deixam cicatriz, que não deixam sinal aparente, mas que terminam envolvendo, sem dúvida, as duas partes. Sobretudo porque são duas partes que se atraem pelo sigilo do silêncio, mas que se repelem, porque sabem que estão envolvidas nesse silêncio de maneira conspicuosa. E isto é muito importante. Por favor.
grande teórica, a Heidi Randel, grande, não é certo, especialista nas questões de gênero e uma cientista social. Tem um trabalho muito interessante publicado pela Prefeitura de Santo André a respeito das questões da violência doméstica e da necessidade de prevenção à violência contra a mulher. Santo André foi uma das localidades que teve por primeira vez não apenas as delegacias de mulher, mas também espaços de amparo à mulher vitimizada. E ela disse também com extrema, não é certo, clareza, todas as vezes que negamos ou minimizamos a violência experimentada ou cometida, somos cúmplices de novos episódios de violência. Novos episódios de violência, perpetuando o ciclo e o estado de anestesia sobre o qual nos encontramos. E en isto, obviamente, não é certo, estão as mães e os pais que presenciam violências em casa, sobretudo contra crianças, e não conseguem ter a assertividade necessária para dizer: eu não quero ser conivente com meu silêncio e minha passividade de um acto que eu não estou perpetuando, mas pelo fato de estar observando, o perpetuo. Conseguimos compreender, não é necessário ser agente da violência, não é necessário ser agente da violência, podemos ser simplesmente observadores da violência e nessa observação, através do silêncio, permitir que ela se propague, permitir que ela se alastre. Nesse aspecto, cada de nós é o promotor, o contentor, aquele que contém a reverberação da violência. Este é um trabalho feito lá na Prefeitura de Santo André, no qual estão comparativamente, eu sei que estou estourando, não é certo, meu tempo, mas estão trabalhando comparativamente as repercussões que provoca aquele modelo que o professor Maturana falava patriarcal, que a professora Riane Eisler chamava, não é certo, de dominação, com um outro modelo, por favor, que aqui, não é certo, se reporta como igualdade e que Maturana chamava de cultura matrística, e a Riane Eisler dava, não é certo, o nome de cultura de parceria, ou modelo de parceria. São todas cartografias que podem mudar os nomes, mas estão assinalando o mesmo horizonte. Por favor, é o mesmo horizonte que se está assinalando. E isso, obviamente, não é um horizonte de dignidade, é um horizonte de convivialidade, em el que estamos todos empenhados em que o outro possa usufruir das oportunidades que a vida lhe oferece, em que o outro possa explorar todo o talento que de alguma maneira a vida lhe dotou ou lhe colocou. Então, podem mudar, não é certo, os nomes, mas é exatamente, insisto, o mesmo horizonte que se está assinalando. Por quê? Por favor, não é certo? Porque, e este é um documento que eu faço questão que vocês tenham na íntegra, são 3 páginas, não mais do que 3 páginas. Se chama, não é certo, Manifiesto de Sevilha. O Manifiesto de Sevilha congregou na década de 80 a estudiosos do comportamento animal, etólogos, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, antropólogos, todos aqueles que trabalham de alguma maneira sobre a saúde coletiva emocional das populações. E estes cientistas chegaram à conclusão, após 3 dias de trabalhos e de deliberações, foi um encontro convocado pela Unesco, que vocês sabem é o braço da educação dentro da Agência das Nações Unidas, chegaram à conclusão de que não é possível mais justificar a violência dizendo que estamos geneticamente, que estamos por nascimento propensos a elas. Não há mais como sustentar esse tipo de afirmação porque é uma falácia científica.
Não é possível dizer que herdamos o tipo de comportamento violento dos animais, porque os animais manifestam comportamento violento muito raramente. O tigre, quando não tem fome, está bebendo ao lado de um cordeiro e ao lado de uma zebra da água de uma mesma lagoa, sem nenhum tipo de impedimento. Obviamente, quando vai ter fome, vai ir atrás, não é certo, do cordeiro. Mas cuidado, não vai ir atrás de aquele cordeiro que tem uma mancha preta na lateral. Não gostei, não é certo? Ou aquele outro que me olhou torto. Vai ver que me olhou... Não existe isso na natureza, por favor, não há isso na natureza. Não podemos encobertar nosso comportamento violento catapultando a responsabilidade dele a um terceiro que sequer se pode defender, porque não é nenhuma confederação de animais que possa chegar a nós e dizer: senhores, por favor, revisitem suas teorias, porque elas não são verdadeiras. Não é mais cientificamente correto aceitar que todas as culturas fizeram guerra. Houveram culturas que não fizeram guerra. Muito menos fizeram a apologia da guerra ou ainda a emulação do comportamento guerreiro. Este documento é um documento precioso. Aqui vocês têm excertos, mas vocês tão só entram na internet, Manifesto de Sevilha, e vocês encontram eles na íntegra. Não tem mais de 3 páginas. Acredito que é muito precioso, muito importante se debruçar, não é certo, sobre eles. Sobretudo porque grandíssima parte também de aqueles que foram os signatários, hoje são referências mundiais em suas áreas específicas. Por favor, não é certo, continua sendo o mesmo. Desculpa, na próxima. Por quê? Porque hoje de manhã o professor Romano nos falava que a vida é relação. E uma relação que extrapola até a nossa imaginação. Podemos ver a próxima, por favor. Quantas vezes temos ouvido de crianças, e também, não é certo, repetimos isso agora como adultos, pessoas que não têm um convívio saudável e edificante, que se levam como gato e cachorro. Claro, olha a possibilidade, olha a maravilhosa possibilidade de se levarem como gato e cachorro. Aparentemente o gatinho não está amedrontado pela língua desse cachorro. E sem sombra de dúvida, esse cachorro está vendo nesse gatinho Aparentemente aqui não é uma ameaça explícita. Aparentemente. Por favor, podemos ver a próxima. Como aparentemente não existe nenhuma ameaça explícita entre esta tigresa e esses porquinhos. Esta tigresa pertence a uma reserva florestal e desde já, não é certo, de vida silvestre, animal, na Tailândia. E esta tigresa, que vocês veem que é jovem, pelas patonas grandonas, esta tigresa tinha perdido três gestações seguidas. Tinha perdido as crias já nascidas, 3 gestações. Entrou naquilo que se chama depressão. Por favor, a depressão não é algo que acomete aos humanos apenas. Acomete a todos os seres vivos. Al menos todos os seres vivos que têm uma manifestação, uma possibilidade de manifestar sua sensibilidade. Tendo já exprimido todas as alternativas possíveis para fazê-la comer e para fazê-la manter em vida, um dos cuidadores, em um acto, diríamos, de ousadia divina, ou de loucura divina, pegou emprestado 4 porquinhos. Aqui estão 2, mas são 4. 4 porquinhos a uma porca que tinha tido uma cria suficientemente abundante como para não sentir falta desses 4 porquinhos. E os foi aproximando a ver qual era a reação
tanto da tigresa quanto dos porquinhos. Conclusão, se adoptaram mutuamente. Nós estamos vendo uma cena improvável, absolutamente improvável, impensável, às vezes até inimaginável. Por favor, podemos ver a próxima. E ainda uma questão entre uma ave e um roedor. Por favor, gente, nenhuma destas imagens é montagem. Estas imagens são da vida natural, que felizmente hoje, pela altíssima tecnologia que temos, em termos de microcâmaras, em termos, não é certo, de imagens instantâneas, nos permite tomar estes relances. Isto está sendo oferecido pela vida, por favor, a vida nos está mostrando isto. A vida que perpassa nosso corpo, que perpassa esta comunidade de pensamento, a vida que perpassa nos animais, nas plantas. Por favor, a próxima. Isto tornou-se motivo, não é certo, de trabalhos científicos, porque se criou uma verdadeira amizade entre este orangotango e este cachorro. Simplesmente eles não desgrudam. Há trabalhos científicos que hoje se estão fazendo sobre a amizade criada. Gente, olhem a mãozinha em torno, olhem a delicadeza dessa mão sobre as patas. Olhem a mãozinha abaixo da coxa dessa pata de cachorro. Se criou uma verdadeira amizade. Não desgrudam estes dois seres vivos. Como a gente espera que não desgrudem, por favor, a última imagem. Simplesmente porque o mistério da vida se renova a cada instante. Instante em que nascemos e damos abrigo a uma nova existência, instante em que morremos e alguém nos despede desta existência. Muitíssimo obrigada.